tarde, nós estamos de volta aqui com a notícia de frente e agora vamos falar da pandemia aqui em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 166.974 casos confirmados da Covid-19 aqui em Mato Grosso, sendo registrados 4.259 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. Foram notificadas 240 novas confirmações de casos do coronavírus no estado. Dos 166.974 casos confirmados, 3.571 estão em isolamento domiciliar e 158.568 estão recuperados. Então, esse é o quadro aqui da Covid-19 em Mato Grosso, aumentando dia após dia o número de casos confirmados. E agora nós vamos ao destaque do professor Haroldo Arruda, sobre vacina. Não é sobre vacina. Não, sobre a famosa e famigerada palavrinha governabilidade. Ah, governabilidade. É outra vacina, né? Outra vacina. É outra vacina, né? Outra vacina para aprovar projetos, né? Efeitos colaterais dessa aí. Governabilidade é uma palavrinha famosa, né, que infelizmente virou sinônimo de corrupção, né, ou de certa forma de ocupação predatória do Estado, né? E me parece que, assim como outros governadores, outros presidentes da República, Jair Bolsonaro não conseguiu se desvencilhar desta palavrinha, desse sistema que, de certa forma, prejudica muito a sociedade, porque é um sistema de coalizão, onde o governante tenta se aliar com o maior número de partidos para poder aprovar as suas pautas. Qual a intenção disso, né? Quem é que criou isso, quem é que articulou isso, de certa forma, e fez com que isso acontecesse e vem acontecendo em nosso país já há alguns anos? Todos fizeram coalizão ou tentaram agir dessa forma. Dilma Rousseff, Michel Temer, Fernando Collor, né, o Fernando Henrique Cardoso, e o Jair Bolsonaro pensava que seria diferente, mas não foi. Tanto é que em 2018 ele criticou fortemente Geraldo Alckmin durante a campanha, dizendo o seguinte: olha, quando o Geraldo Alckmin se aproximou do Centrão e disse o seguinte: olha, obrigado por você realmente, né, unir a escória da política. Nesse momento, boa parte da sociedade brasileira acreditava que realmente estaria trilhando um caminho diferente para o Brasil. Tanto é que o elegeu o presidente da República, mas não foi bem assim. Isso criado, de certa forma, articulado lá em 2014 por Eduardo Cunha, esse sistema, né, predatório de governabilidade, ele se manteve. Eduardo Cunha foi preso, né, mas ele continuou se mantendo ali, de certa forma, firme, porque sabe, o Centrão sabe que é uma ferramenta de toma lá da cá, que o governo precisa, que o governo federal precisa, e que ele, na hora H, ele realmente vai abaixar a cabeça para o Centrão, para poder tentar uma certa governabilidade, entre aspas, com base numa corrupção, né? Porque não tem outro nome que não seja esse, a política do toma lá da cá. O Centrão agora, que sai de um namoro de 6 meses para um casamento, um matrimônio com o Centrão já praticamente definido, né? Acreditando que todas as pautas bomba, todas as pautas importantes poderão ser aprovadas, e apostam tudo no Arthur Lira, que é o líder do Centrão, né? Apostam que ele realmente vai poder atender, articular o maior número de partidos e representantes no Congresso Nacional para poder aprovar as pautas, inclusive a pauta da reforma tributária, que é uma pauta bastante impopular. O governo está agindo dessa forma. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual o caminho Jair Bolsonaro poderia traçar para que realmente ele pudesse trazer para o Brasil algo que fosse melhor? Será que se ele não projetasse, se ele não praticasse o presidencialismo de coalizão, não projetasse essa governabilidade, essa corrupção que a oposição fala, e fala com destreza, fala com propriedade, que é corrupção, né, que é ocupação predatória do Estado, né? Será que tudo isso que ele está fazendo não é exatamente para poder fazer as reformas necessárias para o nosso país na cabeça dele, né? Porque se ele não fizer isso, ele não consegue aprovar, ele não consegue, ele trava o país não anda, né? Então, será que os fins justificam os meios? Será que essa não é uma estratégia maquiavélica? Por que maquiavélica? Porque vem de Maquiavel mesmo, né? A estratégia de se manter no poder, você conquistar o inimigo,
fazer o inimigo estar cada vez mais próximo de você para que você possa, de certa forma, até um determinado momento, conseguir absolutamente tudo que você tem como objetivo de gestão política. Eu aproximo o meu inimigo, no caso específico do Centrão, aproximo, ganho dele a governabilidade que eu também quero, vou ser criticado porque eu já falei o contrário, mas na medida que eu tenho o Centrão na minha mão, que eu tenho o Congresso Nacional na minha mão, eu consigo aprovar tudo aquilo que eu acho que é importante para o país e, consequentemente, aumento a minha popularidade e saio candidato a presidente da República em 2022. Será que não é isso que passa na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sendo fortemente criticado, mas futuramente, né, com base exatamente nessa ação estratégica, maquiavélica, né, fará com que ele realmente, enquanto príncipe, né, o príncipe de Maquiavel, né, possa se manter no poder? Eu deixo esse questionamento para os críticos, para os que apoiam, né, a atitude do presidente Jair Bolsonaro, como uma forma da gente, sobretudo, refletir sobre o futuro do nosso país, que eu acho que é muito mais importante do que necessariamente essas artimanhas, esses estratagemas que são criados, sobretudo, há muitos anos num país altamente desigual e altamente corrupto. Vou registrar aqui uma mensagem do Vander Santos, né? Ele coloca o seguinte: ficar demonizando o governo pela aproximação com o Centrão é uma posição muito hipócrita, porque uma coisa era o deputado Jair Bolsonaro, que nunca havia governado nada, nunca havia assim do Poder Executivo, outra coisa é o presidente Jair Bolsonaro, que hoje está tendo experiências em governar, em liderar o Executivo, que são coisas totalmente diferentes, e coloca a pessoa numa posição totalmente diferente. Então é claro que o posicionamento dele como deputado tem que ser diferente do posicionamento como presidente. Aí ele coloca aqui também que sobre a questão aí dos deputados do Centrão, e eu só quero registrar o seguinte aqui, né? A mensagem do Vander Santos é longa, mas o resumo dela é o seguinte: olha, Jair Bolsonaro pode fazer isso. Agora é o seguinte, e os outros que eram criticados por fazer a mesma coisa? Os outros não podiam fazer. Jair Bolsonaro, como tem um objetivo nobre, ele pode fazer pode fazer esses acordos com o Centrão. É o seguinte, não é? Como que é aquela história de 2 pesos e 2 medidas? É isso? O que seria mais nobre, Lúcio? Né? Então é o seguinte, a gente deve imaginar que ele vai fazer um acordo com o Centrão, porque ali na frente ele vai dar uma rasteira no Centrão e vai fazer aquilo que ele quer para o bem do país, acima de tudo e acima de todos. É isso? Não, é isso. É o seguinte, os outros que faziam estavam errados. Se eles tivessem... Ele vai fazer a mesma coisa e está certo. Sim. É isso que as pessoas não conseguem entender muito bem. Tem uma história... Com toda razão. Não conseguem entender muito bem. Pois é, mas ele está na cartilha. Se ele seguir a cartilha, né, dessa ideia que eu estou mostrando para vocês aí, né, se ele seguir a cartilha, o que diz a cartilha de O Príncipe em Maquiavel? Diz o seguinte, que é a livre cabeceira de muitos políticos no Brasil. Tá? Primeiro, se você quer ser político, tire a ética da sua premissa, a ética como premissa. Ponto 1. Ponto 2, o contrato que você tem com o povo vai até o ponto do seu interesse. Com o povo, que ele diz, é com qualquer um. Eu tenho contrato com você até o momento em que isso me interessa. A hora que não me interessar mais, eu simplesmente te elimino. Está entendendo? É isso que diz a cartilha maquiavélica. O poder pelo poder. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte, levantei um questionamento, mas lembrei que a fala do presidente da República não foi enquanto deputado. Ele era deputado, mas candidato à presidência da República numa corrida eleitoral. Ele não era presidente. Agora, mas ele disse algo não que falou. A gente entende que é preciso dialogar, né? O executivo tem faz que parte. dialogar com o legislativo. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: será que não tem, né, um perfil, né, de um parlamentar lá do Centrão que não esteja, né, em dúvida sobre... Tem que pegar aquele que é acusado de ter praticado uma rachadinha lá em Alagoas. E o seguinte, e aí a justiça lá de Alagoas anulou o processo, sabe por quê? Não porque não tenha existido a rachadinha, que teve também lá no Rio com Flávio Bolsonaro, né, que está sendo investigado. Lá em Alagoas anularam o processo, não porque não tenha ocorrido a rachadinha, né? Não porque não tenha rolado propina, né?
É porque é o seguinte, porque quem tinha que investigar era a Justiça Estadual. Não, foi questão de e quem competência, investigou foi a Justiça Federal. E aí, não tem um perfil melhor Não tem. do Centrão? O governo federal, Não, Jair Bolsonaro, Bolsonaro precisa dar transparência o que é que o Centrão quer, dar transparência, entendeu? Dar publicidade. Mas aí você quer muito, né, professor? Não, mas aí que tem que ser, demais, né? entendeu? Aí você Dar transparência. muito, Olha, né? o Centrão está me apoiando porque ele quer esse ministério, que ele quer esse ministério, que ele quer isso, que ele quer aquilo, população brasileira, esse é o Centrão. Mas não aqui, derrubaram o ministro entendeu? agora que era para passar para o Centrão, o ministério dele, do turismo? Não foi por isso que derrubaram? A alegação principal Né? foi essa. É. Gente, olha só, o peixe morre pela boca, né? Eu começo concordando com o Haroldo sobre o que disse aí o então candidato, o Bolsonaro, sobre o Centrão, escória, aquela coisa toda de taxar. Só que é questão de sobrevivência, meu caro. É questão de sobrevivência. E eu não estou falando de questão de reeleição, não. Estou falando de terminar esse governo, de fazer virar aí essa pauta que está travada, encalhada lá. Então, é sobrevivência, e eu devo dizer que o governo tem até agora, 2 anos aí, sem caso de corrupção. Ah, mas estou falando de coalizão, não estou falando de corrupção. Por que a gente está preocupado com isso? Por questão de temor à corrupção, já que a escória lá simbolizava a corrupção. Paulo, o governo... governabilidade é corrupção. Não, agora veja bem, se você me apontar agora o caso de corrupção... Amanhã, do jeito que está sendo feito com o Centrão, porque eu não consigo entender outra forma. Amanhã eu vou começar o programa aqui o seguinte, governabilidade e corrupção, tá bom? E assim nós terminamos a Notícia de Frente desta segunda-feira. Muito obrigado a Paulo Coelho, professor Haroldo Arruda. Obrigado a todos. E muito obrigado a você que nos acompanha. Até amanhã e um bom dia.